Então, galera, vamos resolver essas 25 frases aí do Michael Swain, beleza? São frases aí que eu peguei do início do capítulo 1, safo? E lembrando que cada capítulo do Michael Swain tem, ele apresenta no início as principais frases ali do texto que são erradas, beleza? Dos tópicos. Aí eu decidi pegar essas frases e trazer pra cá, porque a iPhone gosta de cobrar, safo? Então vamos lá. A primeira frase, I lay down and went to sleep. Então, esse lay daqui é o que está errado. Aqui é aquela brincadeira dos verbos lie, lay, lie. Então, esses três verbos aqui, por eles serem parecidos, as bancas da Escola Naval e da iPhone gostam de cobrar eles para confundir, né? Então, o verbo lie significa colocar alguma coisa em superfície. Então, imagina aqui uma mesa e eu estou colocando sobre a mesa, lie na mesa, uma bolinha, sabe? Então, o lie significa isso. O lie, sei lá, não sei como se pronuncia, só você matar a questão, que é parecido também, ele significa mentir, sabe? Mentir. E o outro lie, que se escreve da mesma forma, mas o sentido é diferente. O sentido dele é diferente. Ele significa deitar, sabe? Deitar para dormir, beleza? Deitar no chão, show? Então, aqui o erro está nesse slide. Esse slide é o passado, é o past de colocar algo em posição. Só que o phrasal verb lay down significa meio que deitar para dormir. Então, o correto seria lie, que é o verbo de deitar, né? E na sua forma presente, safo? Esse daí é outro erro. Não está no passado aqui, está no presente. Então, além de estar no particípio errado, no verbo errado, ele está no tempo verbal errado. Então, o correto seria lie down, safo? Então, vamos lá. 2. She switched off it. Então, meio que ela desligou isso, né? Então, esse it, o correto, ele ir para dentro do phrasal verb. Como assim, João? Dessa forma. Switched it off. Sempre que a gente tiver essa construção aí, pronome e phrasal verb, a gente coloca esse pronome para dentro da frase, sabe? Regrinha do inglês, decora. Então, vamos lá. A 3. What are you thinking of the government? Então, aqui começa os alopramentos, né, da banca da iPhone. Esse thinking, na ideia de opinião, ele deve ser colocado apenas na base form. Ou seja, o modo correto aqui é essa forma aqui. O thinking na base form, sabe? Sem o to. Então, o que você pensa do governo? Qual a sua opinião do governo? Trocou o think por opinião, ele deve estar na base form. Beleza? Da mesma forma, a 4. Veja que o sing aqui dá uma ideia de entender. E esse verbo, ele não pode carregar o ing quando se trata do verbo entender. Beleza? Então, o correto seria I am see. Outro bisuzinho também do verbo see é que quando os verbos são sensitivos, que é o caso do verbo see, a gente coloca eles sempre se, se, o correto é se. Se. Se, hear, que é ouvir,
o verbo taste, que é provar, beleza? O verbo também feel, que é sentir. E o verbo smell, que é cheirar. Smell. Eles sempre vão estar, sempre não vão carregar o ing, beleza? Ou o modo verbal continuous, safo. O porquê disso? Porque se trata de verbos sensitivos. E, portanto, na língua inglesa é meio que incorreto colocar esses verbos como ing. Você muito provavelmente deve ter ouvido que, por exemplo, o feel, na sua forma feeling, por exemplo. Visto, ouvido, sei lá. Só que essa forma aqui se trata de outra construção. Pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio, mas não um verbo dessa maneira, se tratar dessa forma, no modo continuous, beleza? Safo? Então esses verbos, eles não podem ser tratados dessa forma. São os verbos sensitivos. E o se encaixa num deles. Beleza? A 5. Na 5 a gente vai ter o famoso sujeito na oração, né? O problema aqui é que raining, e como qualquer outro verbo em inglês, ele sempre vai exigir sujeito. Então, o correto dessa frase seria it is raining, beleza? O porquê? Porque na língua inglesa é incorreto construir qualquer oração sem o verbo, beleza? Ou, perdão, sem o sujeito. Então, o sujeito sempre existe na língua inglesa, diferente do português, né? No português a gente pode falar, está chovendo. E nessa oração, tipo, o verbo é inexistente, o sujeito é inexistente. Então, ciente disso, bora para 6. Give back me my watch. Tipo, devolva meu relógio, né? Da mesma forma que, se eu não me engano, a 2, né? O give back vai exigir que esse me venha para dentro do phrasal verb. E a gente vai colocar o back aqui, beleza? Então, pronome passa para dentro. Safo? A 7. Is that light off? A qual que você desligou. Tipo, essa lâmpada foi aquela que você desligou. Foi que você desligou. Então, da mesma forma, percebeu o pronomezinho aqui, o it, pronome relativo, que se trata de uma oração subordinada. Então, sempre que tiver esse tipo de construção, oração subordinada com pronome relativo, o pronome relativo deve cair para dentro do phrasal verb, beleza? Então, aqui seria o it dentro do light off. Light off aqui. E o it entra para dentro. Safo? You never listen me. O listening, galera, ele sempre vem acompanhado do to, beleza? Então, o correto deveria ser listen to me. Ele exige preposição, sabe? Então, o listen existe preposição. Agora, na 9, o problema da 9 é justamente pelo fato de o listen ele ser uma forma imperativa. Então, quando se trata de uma forma imperativa, esse to não existe, beleza? Uma frase declarativa, entre aspas, né? Então, ele não existe. O correto seria listen, que é tipo ouça. A 10. A 10 é um pouco mais esquisita, né? Quando a gente tem um verbo que exige preposição, tipo think, então o correto seria assim: thinking about. A preposição está colada junto ao verbo, beleza? Nesse tipo de construção. Então, o correto seria o at na frente. What are you thinking
About. Sempre que tiver essa construção de preposição do verbo exigindo aí o uso dessa preposição, no final da oração a gente coloca o verbo junto com a preposição, beleza? E nada de jogar a preposição lá para frente, senão a construção vai ficar meio que antinatural, beleza? Show? Então, sempre colocando prep mais o verbo no final da frase, beleza? Então, ele quer dar isto a você, beleza? É da mesma forma do português, então a gente vai utilizar o objeto direto, OD, e depois o OI, beleza? Então, quem dá alguma coisa a alguém. Então, he gave you. Não, perdão, eu escrevi a mesma frase, né? Não, vai ser it to you, beleza? Então, essa deveria ser a construção correta. Então, galera, a 12, a 13 e a 14 existem uso de preps, beleza? Então, vamos lá. Who did you buy it? Então, o buy é comprar, it, coisa, né? Então, quem compra alguma coisa para alguém. Então, a gente vai sempre utilizar o uso da preposição no final aqui, beleza? Então, vai ser who did you buy, né, o correto, buy it for, beleza? Então, você comprou alguma coisa para alguém. Só que, como esse alguém está implícito, a gente não vai dizer e vai deixar apenas o for, beleza? A 13 da mesma forma. É o explain, né? Que é explicar, quem explica alguma coisa a alguém. Só que, nesse sentido aqui, aí ele vai sempre exigir o uso da preposição, o to, beleza? Então, é explain to. Safo? Então, a 14, da mesma forma. Poderia me sugerir um bom dentista? Então, esse suggest, ele também exige o to. Então, como é que vai ficar? Can you suggest a good alguma coisa, sugere alguma coisa para alguém. Então, o dentista to me, beleza? Veja que esse to aqui é exigido pelo suggest, safo? A 15, a mesma coisa. Quanto tem esse verbo aqui, descreve, que é descrever, né? Describe to us, beleza? Então, o verbo descrever também exige o uso do to. Na 16, galera. Nas 16 vai ter a mesma situação. Então, vai ser sing to us ou sing for us, beleza? Cante para nós. Aqui, galera, é um erro de construção na 17. Então, tipo, ele pintou vermelho a parede. Não faz sentido. O correto seria o quê? Ele, he, pintou the wall had, beleza? Então, tipo, vai ser verbo, objeto, que quem pinta alguma coisa, verbo, objeto, e depois o complemento do
objeto, né? Que seria o red, a cor que ele pintou a parede. Complemento. Safo? Show. Então, galera, tinha dado um errinho na gravação. Vamos continuar. Essa 18 aqui, né? She made that she disagreed clear. Quando tem o objeto de uma frase, de um verbo, é uma oração, que no caso é toda essa construção aqui. She made that she disagreed clear. A maneira correta de escrever é sujeito mais o verbo mais um certo, o complemento do verbo, né? Complemento do verbo mais a característica desse verbo, que é clear, e depois retomar a oração. Retomar a oração. É uma construção bem atípica, mas é dessa forma. Então, é estranho, mas é o jeito de decorar, né? Então, a maneira correta seria o quê? Ela é she made it clear. Safo. Aí o que é clear? That she disagreed. Esse que é o clear, beleza? Isso daqui que concorda com o clear. Então, é o sujeito, o verbo, o que retoma o verbo, aí o que esse verbo é e o resto da construção. Safo. É dessa maneira que a gente faz esse tipo de questão. A 19. A 19, a construção está errada. Por quê? Porque esse you, surprised, não pode ser colocado aqui. Não dessa forma, né? A maneira correta é entender que quem surpreende, surpreende alguém. E surpreender, nesse caso, não pode se tratar do you. Então, se eu quiser dizer que you, você surpreendeu, eu vou ter que falar you foi surpreendido. Aí a construção ficaria ok. Tá, aqui ficaria ok. Por quê? Porque aqui se trataria de uma construção de voz passiva. Beleza? Ela foi surpreendida. Alguém foi surpreendido, perdão. Mas se eu quiser também dizer que você me surpreendeu, então eu colocaria assim, ó. You surprised me. O motivo, esse verbo se trata de um verbo transitivo, ou seja, ele exige ali o uso do objeto. A 20. Quem senta, senta em algum lugar. Então, senta exige aí o objeto, perdão, exige aí a preposição e a preposição in, beleza? Quem senta, senta em algum lugar. Sit in that chair, beleza? Naquela cadeira. Então, galera, a 21. O problema aparentou impossível. Galera, o problema dessa questão é porque ele trata impossível como se fosse um advérbio, sendo a tradução livre aqui seria impossivelmente. Não faz nem sentido, né? O problema aparentou impossivelmente. Não, o problema aparentou impossível. Então, a maneira correta de se escrever é impossible. Possible. Assim se trata do adjetivo. Aqui se trata do advérbio. Beleza? Show. A 22, tropa. 22 é sudden appeared. Não sei se é assim que se pronuncia, mas esse appeared, ele chama o advérbio.
beleza? E aqui se trata de um adjetivo, repentinamente. Aqui deveria ser suddenly, se eu não me engano é assim que se escreve, suddenly. Então, o correto seria, aqui é repentino, mas o correto seria repentinamente, o uso de um advérbio, porque esse verbo existe, já que ele não se trata aí de um verbo de ligação, beleza? Da mesma coisa acontece com a 23. A 23 diz assim, ele sentiu inconscientemente o chão. Mas o correto seria, ele caiu, he fall, inconscientemente no chão, beleza? A 24, nessa daqui, se trata do verbo pular, né? E aqui tem um advérbio. Galera, o certo seria tide. Assim, um adjetivo. Mais uma vez ele troca o advérbio pelo adjetivo. Beleza? Esse daqui, ele é o mais polêmico, né? O Michael Swain, ele até fala que essa construção pode ser até ok, mas o mais natural de se construir essa frase seria She danced across the garden, beleza? Porque ela está descrevendo o movimento e aqui se trata da natureza da ação do verbo principal, ou seja, do verbo dançar. Então a gente coloca dessa forma, evitando assim o verbo estar no ing também, safo? Então, essas foram as 25 questões, 25 frases, né?